Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. A nossa videoaula de hoje ela vai trabalhar o teatro romântico. Deixa eu explicar para você como é que eu fiz. Eu dividi o romantismo em 3 partes. Poesia romântica brasileira, onde você estuda as gerações românticas. Primeira geração chamada de nacionalista, a segunda geração chamada de mal do século e a terceira e última geração chamada de geração condoreira. Na aula anterior, eu trabalhei com você a prosa romântica, quando eu estudei com vocês os principais tipos de romances românticos. Tá? Estudei com vocês os principais tipos de romance romântico. Romance idealista, histórico, regionalistas e urbano. Nossa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar o teatro. Então, eu coloquei assim para você, área de conhecimento linguagens, componente curricular literatura, meu nome Jonildo Lima, o tema, conteúdo, objeto de conhecimento, teatro romântico, certo? Uma introdução rapidinha aqui sobre o romantismo no Brasil, teatro romântico. O gênero dramático no romantismo brasileiro. Você sabe que hoje, quando você fala de teatro, você tem como símbolo as máscaras, né? Então, além da poesia de ficção, obras do gênero dramático também foram produzidas no romantismo. Segundo Massude Moisés, o teatro romântico define-se apoiado na tradição clássica do teatro de Shakespeare, no drama burguês e no teatro tradicional de algumas literaturas. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão do teatro, já que o teatro ele se enquadra no gênero dramático. Gênero dramático é quando atores encenam um fato, um acontecimento. Né? Então, dramático lembra ação, peça, teatral. Tá bom? Bem, não esquecer, tá? Que a condição essencial para que haja o gênero dramático é a estrutura dialógica, ou seja, o diálogo entre os personagens, né? Então, a condição essencial para que aconteça o gênero dramático é justamente o diálogo entre os personagens. No romantismo, há o rompimento da lei das 3 unidades do teatro clássico: tempo, espaço e ação. Passa-se do verso à prosa. Com a transformação do teatro clássico, concebe-se um outro mais moderno, capaz de refletir, entre aspas, os problemas humanos, morais e sociais da época. Mas não esqueça que a principal função do teatro é justamente a crítica social. Com a vida da família real para o Brasil em 1808 é que se dá o Renascimento, ou mais propriamente o nascimento do Teatro Nacional. Então, preste atenção, a nossa principal representação aqui é Luiz Carlos Martins Pena. Mas o introdutor do teatro romântico, você vai observar que não é Martins Pena. Deixa eu falar um pouquinho sobre Luiz Carlos Martins Pena, que é considerado o nosso ícone do nosso teatro romântico. Luiz Carlos Martins Pena, ele morreu na Europa, em Portugal. E a família brasileira não gostava de Martins Pena, o principal representante ícone do nosso teatro romântico, ser enterrado em Portugal. Aí a família intercedeu junto ao governo brasileiro que exumasse e trouxesse de volta para o Brasil Martins Pena. Então fizeram a exumação do cadáver e trouxeram de volta. Hoje, Martins Pena é enterrado no Rio de Janeiro com todas as honrarias e glórias, tá? Então ele é considerado, Martins Pena, ícone do nosso teatro romântico nacional, tá bom? Como eu falei para você, existe aqui o marco inicial do teatro. Então, o marco inicial aqui do teatro romântico vai ser a peça, a tragédia Antônio José ou o Poeta em Inquisição, no final de 1837, e entregue-se ao ator João Caetano em 38. Então, presta atenção, romantismo 36, 37, 38, Teatro Nacional. Então, aqui foi entregue ao João Caetano em 1808. Quem foi João Caetano? O João Caetano ele foi considerado, gente, o nosso primeiro ator teatral a encenar uma peça no Brasil, né? Ele foi considerado o nosso primeiro ator teatral a encenar uma peça no Brasil, tá bom? Assim estava escrito no prólogo a sua tragédia, 132, literatura brasileira. Nosso teatro desponta, por conseguinte, quase ao mesmo tempo que o romantismo se instala entre nós, romantismo 36. E tal coincidência marca o destino de ambos. O declínio de um será a do outro, né? Então, essa apologia de Massude Moisés. Bem, então não esqueça, teatro, né, se enquadra no gênero dramático. A principal função do teatro é justamente a crítica social. Essa crítica pode ser a pessoa, a valores, costumes ou a própria sociedade. Tá bom?
O que é mais importante você estudar, além do marco inicial, que é justamente essa tragédia, Antônio José, o poeta Inquisição, de 1837-38, que foi ensinado por João Caetano, o que é importante você saber sobre teatro é justamente as características. Isso aqui que é importante você saber, as características do teatro de Martins Pena, que eu vou chamar de aspectos temáticos do teatro. Como é que cai isso aqui, professor, no vestibular? Eles vão dar para você texto, trecho, diálogo entre personagens, vão pedir para você explorar as características. Como já caiu essa primeira, obra afiliada à comédia de costume, ou seja, Martins Pena, ele pegou todas as suas peças teatrais e reuniu elas em uma obra compacta maior chamada de comédia de costumes. Então, todas as peças, Juiz de Paz na Roça, Judas e Sábado de Aleluia, O Noviço, né, os dois, ou inglês maquinista, todas elas foram reunidas nessa obra malhada chamada Comédia de Costumes, tá? Segunda característica, faz crítica aos costumes sociais. Uma das principais funções do teatro é justamente a crítica social, né? Então faz crítica aos costumes sociais e à sociedade da época. Qual é essa sociedade aqui? A sociedade carioca, já que o berço do romantismo, né, o centro irradiador do romantismo foi o Rio de Janeiro. Interesse pela realidade brasileira da época. Ao mesmo tempo que ele tem interesse, ele faz a crítica aos costumes. A crítica social é a função primordial de qualquer teatro, né? A quarta característica, você tem assim, os personagens de Martins Pena são classificados como personagens caricaturas ou caricaturizados. São os mesmos personagens lá, tipos ou típicos alegóricos do teatro medieval português? Sim. Lembra tudo que começa com Gil Vicente. Lá no século XV, Gil Vicente foi considerado pai do teatro, né, português. Ele foi considerado pai do teatro. Lembra, na ocasião, ele foi até acusado de plagiador. Acusaram os Vicente de plagiador, diziam que as peças teatrais dele eram cópias dos poetas espanhóis Juan de Alcina. Então ele comprovou, ele fez uma espécie de desafio, pediu um tema, em cima desse tema ele montou uma peça, foi quando ele embola a farsa de Inês Pereira, que é considerada a mais polêmica e a mais importante peça teatral de Gil Vicente, né? A temática principal dessa peça é a ascensão social. Então até você tem assim, século XV de Vicente, século XV de Vicente, não é? Aí tem século XVI, Anchieta. O Anchieta no Brasil foi responsável pelo trabalho da catequese, a propagação da fé, propagação do catolicismo, né? Aí você chega justamente aqui no teatro romântico, com essas características, né? Os personagens de Martins Pena são classificados como personagens caricaturas ou caricaturizados, ou seja, representam os tipos sociais da época. E uma das principais funções do teatro aqui, vocês sabem, uma das principais funções desse teatro é justamente divertir, o entretenimento, que é provocar em você o riso, e moralizar. O que é moralizar? Moralizar é justamente criticar. Criticar pessoas, criticar costume, criticar valores, criticar a própria sociedade. No caso, a sociedade da época é a sociedade carioca, a sociedade fluminense, da primeira metade do século XIX. Tá certo, galera? Esse era o nosso recado de hoje, tá? Romantismo no Brasil, Teatro Romântico Nacional, Luiz Carlos Martins Pena, que é considerado o nosso ídolo do teatro romântico. Luiz Carlos tinha suas principais características, o subjetivismo, não é? Que ele fazia crítica aos costumes sociais, que os personagens eram chamados de caracterizados. Essas são as principais características de Luiz Carlos Martins Pena. Ao mesmo tempo também que você tem aqui, que eu indiquei para vocês, as características do teatro romântico nacional. Tá certo, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser.